Hoje vamos falar de uma ferramenta que toda semana muda de nome. Uma ferramenta que está no hype agora. A ferramenta que eu estou falando é o CloudBot, que agora é Multibot, parece que vai mudar de novo. É o famoso faz tudo, é uma ferramenta que faz tudo ali, se conecta dentro do seu computador, age como se fosse um chat GPT da vida, para quem é mais leigo, só que ele faz tarefas dentro do seu computador. Então, a gente está chegando naquele momento onde o agente consegue fazer tarefas para você. E isso é muito legal. Só que eu vou tocar em um ponto diferente nesse vídeo. Muitas pessoas olham para aquilo e pensam assim, cara, isso aqui poderia ser personalizado para o meu negócio, ou poderia ser mais fácil de utilizar. Ou então poderia ser de graça, eu vou usar no meu computador e tem formas de usar de graça. Só que aqui eu vou trazer outro ponto que é muito legal. E se fosse possível fazer uma cópia dessa ferramenta, duplicar ela e personalizar para o meu negócio? E isso é possível. Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma forma clara a como duplicar essa ferramenta para o seu negócio de uma forma grátis e rápida. Então, se você já gostou dessa introdução, deixa o seu like, comente aí assuntos para próximos vídeos. Todas as plataformas ou documentos que eu mencionar vão estar aí na descrição, então é só apertar na descrição, vai estar o link certinho e vocês conseguem baixar. Então vamos para o vídeo. E agora vamos para a instalação. Eu vou deixar todos os links na descrição. Então aqui a gente vai instalar três coisas. A gente vai instalar o Anti-Gravity no computador. Vamos instalar esse plugin, essa extensão no Chrome, vou deixar no link na descrição, e Node.js. Os únicos que eu não vou instalar porque eu já tenho é o Node.js e a extensão. Mas é bem simples, você vai apertar instalar e vai aceitar. No caso do Google é só instalar e ativar. E vamos para a instalação do Anti-Gravity. Então você vai apertar aqui nesse download, você vai escolher o seu sistema operacional. No meu caso, o meu é um Windows 64. Então vou selecionar aqui e ele já está baixando. Bora esperar alguns minutinhos aqui. Mas enquanto está baixando, vamos acessar esse documento. Isso aqui, os dois vão estar na descrição. Esse documento já é o prompt detalhado para fazer uma cópia do Anti-Gravity. Então aqui você só vai precisar editar o guia. Então você vai entrar aqui em guia e aqui, primeira coisa, você vai criar uma cópia desse documento. Então você vai vir aqui arquivo, arquivo, fazer uma cópia. Então aqui vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar o nome que eu defini para a empresa. Então eu vou usar uma empresa de exemplo aqui, que é uma empresa de contabilidade. Então eu vou botar aqui, vou botar empresa de contabilidade. Então vou fazer uma cópia desse documento. Prompt, sistema, contabilidade, vou botar Multibot, só para facilitar o entendimento. Multibot. Então você vai fazer uma cópia desse documento, já pode fechar esse. Então aqui nesse documento você já consegue editar. Então agora a gente vai fazer as alterações. Nesse prompt detalhado a gente não vai alterar nada, tá bom? Então aqui mantém do jeito que tá. Onde vai ser alterado vai ser aqui no guia. Então aqui no guia a gente vai colocar o nome da empresa. Então vou colocar aqui contabilidade do Zé. Então esse vai ser o nome da empresa, contabilidade do Zé. Aqui embaixo eu vou definir o setor. Então eu vou botar aqui setor de contabilidade. Então você vai botar o setor da sua empresa, do cliente que você está vendendo no aplicativo. Então depois disso aqui, o nome do assistente. Então eu vou botar aqui Zé IA. Então Zé IA. E no slogan, isso aqui é opcional, tá? Mas você pode colocar no slogan aqui. Então eu vou botar aqui assistente multicanal da
Contabilidade do Zé. Nessa parte de baixo, você vai definir então a paleta de cores. Então isso aqui é mais para visual, parte visual do design e tal. Você consegue muito facilmente na internet subir o seu logo e extrair a paleta de cores dela. Então aqui você vai definir a paleta de cores. Eu vou manter essa como padrão, tá? Porque é um exemplo. Então aqui, nessa parte de baixo, você vai definir a tipografia. Então eu vou botar a tipografia principal aqui, como se fosse a Sora, que eu gosto muito dessa tipografia. Aqui embaixo eu vou botar Inter. Só Inter. Aqui, nesse documento você já finalizou. Pronto, ele fez o download, acabou de mostrar aqui. Então você vai clicar já direto. Então você clica nele. E aqui você vai aceitar. Então você muda aqui, aceitar acordo. Deixa o local padrão mesmo. Deixa que ele define o local de instalação. Aqui também, padrão. Seleciona esse aqui para ele criar um atalho na área de trabalho. E pode dar um executar. Aqui vai pedir outras informações, instalar assim. Agora ele vai entrar no momento de instalação padrão de qualquer aplicativo. É só a gente agora aguardar essa instalação. E quando finalizar aqui eu vou mostrar para vocês como é que ele é por dentro. A primeiro momento você vai achar ela bem parecida com o Visual Studio Code, se você já mexe no Visual Studio. Para quem não sabe, o Visual Studio é basicamente uma ferramenta da Microsoft onde você vai codar ali qualquer coisa, aplicativo, JavaScript, site, automação, tudo é feito hoje no Visual Studio Code. Mas aqui é um pouco diferente, porque o Google ele basicamente fez uma cópia do Visual Studio Code e botou o logo deles aqui. Como é open source, né, código aberto, não tem problema. Então aqui, a primeiro momento assusta um pouco para quem não conhece, mas vem comigo que eu vou te mostrar que é bem simples. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é verificar se isso aqui está aberto ou não. Se tivesse fechado, você vai ver aqui, então tem que mostrar isso aqui, porque é aqui que a gente vai conversar com a gente. Outra coisa é, você vai ter no seu computador, pode ser em qualquer local, tá? Eu já criei uma pasta aqui chamada Aula 1. Eu vou criar aqui a pasta do meu cliente fake, né? E é bem importante você não colocar pontuação, nem assentamento, nem nada do tipo, porque isso pode acabar atrapalhando sua IA, porque esse tipo de coisa atrapalha. Então coloca de uma forma bem simples. Eu vou colocar aqui, ó, contabilidade do Zé. Tá vendo? Uma forma bem simples, sem pontuação, sem nada. A partir do momento que você cria, você volta aqui no seu Anti-Gravity e você vai abrir essa pasta. Então aperta aqui Open Folder, ela ficou na minha área de trabalho. Você vai procurar onde está essa sua pasta. Então a minha aula 1, contabilidade Zé, aperta em selecionar pasta. A partir desse momento ela já abre aqui certinho no seu Anti-Gravity, já tá vendo? Aparece aqui em cima, então não tá certo. Mas tem mais uma coisa que eu acabei esquecendo. Vocês precisam instalar esse programa aqui, ó, Node, tudo isso vai estar na descrição, tá? Esse Node.js, porque ele vai fazer funcionar o seu sistema. Então você baixa, já porque eu já estou com ele instalado aqui, não faz sentido baixar de novo, mas você aperta em baixar e vai fazer a mesma coisa do Anti-Gravity, escolher onde vai armazenar ele, tudo, dar confirmação e pronto. A partir desse momento, você já está dentro do sistema. O que vamos fazer agora? Você vai entrar naquele documento que você editou, aqui, e você vai copiar essa primeira parte, que é o guia. Então você vai dar um Ctrl C aqui. Opa, desculpa, Ctrl C. Acabei apagando aqui, ó. Voltei. Então você vai dar um Ctrl C. Você vai botar só um prompt simples aqui, só para introdução da IA. Então você vai colocar aqui: crie para mim um sistema completo baseado nesse prompt. Então agora você vai colocar a primeira parte e depois você vai colocar prompt de novo aqui, entre parênteses, entre aspas aqui, e você vai copiar aquele prompt que a gente não mexeu, que é o principal. Então você vai dar um Ctrl A, Ctrl C e você vai colar aqui também. Então você fez isso, agora vamos escolher qual IA vamos usar. Aqui tem essas disponíveis de graça.
Eu gosto muito de utilizar essa da Cloud porque ela é a mais poderosa hoje no momento de gravação desse vídeo e ela tá de graça. Então todos aqui estão de graça até o momento desse vídeo. Mas também tem o Gemini 3 Pro Lite, que é muito boa também. Só que para essa aula eu vou utilizar essa porque ela é muito boa. Então seleciona aqui. Aqui a gente tem duas opções. A gente tem o modo Planning e o modo Fast. O modo Planning, ele é muito bom para início, então ele vai criar de todo o planejamento e todas as tarefas de execuções. Ele vai basicamente planejar o seu aplicativo, como ele vai funcionar, como vai funcionar o banco de dados, quando o cliente clicar em tal lugar vai para onde vai armazenar o usuário. Então ele vai criar esse planejamento. Aí você vai dar uma lida nesse planejamento e vai dar uma aprovada, ou então vai pedir ajuste. O modo Fast é quando o sistema já está pronto e você quer ajustar alguma coisa sem planejamento. Então, eu quero mudar a cor de tal coisa, eu quero trocar o botão, o link não está funcionando, ajuste isso aqui. Não precisa de um planejamento, isso acaba demorando. Então é só botar no modo Fast que ele vai executar essas tarefas mais expressas, né? Mais diretas. Então eu vou selecionar o modo Planning, então verificar se está tudo certo aqui. Pronto. Eu vou dar aqui um send, então ele vai começar essa execução. Caso você queira que isso fique em português igual o meu, você vai vir aqui, ó, tem extensões e você vai instalar essa aqui, ó, Português Brasil, porque aí ela vai deixar sua cloud em Português Brasil. Então aqui, voltando aqui para ele, então ele criou as tasks, que são as tarefas que ele vai executar. Então, setup, ele vai criar a landing page, né, que é aquele primeiro front ali, o dashboard, back-end, onde ele vai criar tudo. Ele vai pedir permissão aqui para eu aceitar o planejamento dele. Então primeiro a gente vai dar uma lida, é muito importante, você vai ler. Se você quiser ajuste, você aperta aqui, comenta um ajuste que ele vai ajustar. E aqui é a implementação, o plano de implementação. Então aqui ele coloca tudo sobre a empresa, tá vendo? Nome do assistente, ó, ZIA, tudo certinho, ó. Tipografia. Então aqui ele vai montar todo a implementação, planejamento de implementação. Então ele vai colocar aqui informação da empresa, tipografia, cores, tudo que a gente definiu lá na frente. Mas aqui também ele vai mostrar pra gente a estrutura, ó. Então a estrutura do projeto, setup inicial, tá vendo? Então isso aqui é bem legal você ler e você entender como ele vai fazer essa criação. Então back-end, ó, front. Eu não vou ler isso aqui agora porque pra nossa aula ser mais didática eu só vou dar um accept. Então eu li tudo aqui, gostei, então eu dou um accept. A partir desse momento ele vai começar a criar os diretórios, vai começar a criar arquivos como HTML, JSON. Então, olha só, ele começa a criar esses arquivos. E o legal é que já fica no seu diretório. Então, se você voltar naquela pasta de aulas, ó, ele já começou a criar, essa pasta estava vazia. Então, ele já vai começar a criar. Ó, ele vai pedir algumas permissões, ó, tá vendo? Então, você vai basicamente ler o que ele está pedindo, ó. Ele precisa instalar e ele pergunta se pode. Então sim, pode instalar e ele vai seguindo aqui. Então basicamente aqui você vai começar a dar permissões para o seu agente. Ele vai começar a consultar essas permissões e vai seguindo na criação do seu aplicativo. Essa parte ela é um pouco mais demorada. Então eu volto com vocês aqui quando finalizar. Então finalizou aqui, eu volto e mostro o projeto pronto. Mas é basicamente você ir aceitando. Caso você queira algum ajuste, você solicita dele um ajuste aqui no comecinho e eu volto com você já. Voltando aqui, galera, para apresentar para vocês a primeira versão. Eu pedi alguns ajustes porque eu não gostei, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Ele vai te dar um link que deu alguns problemas também, eu pedi para ele resolver, mas aqui é você conversando com a gente, ele vai resolvendo. Ele me deu um link que é esse aqui, ó. Então quando eu clico aqui, deixa eu só ver se está aparecendo para vocês. Está aparecendo. Então, algumas coisas eu vou pedir para ajustar, tipo essa parte do começo aqui que tá um pouco bugada, aqui também, ó, que eu já pedi no caso, ó, tá vendo aqui algumas informações. Aqui dentro do sistema, tá vendo como tá tudo bugado as páginas, ó. Então, olha só, aqui dentro do sistema, então tá bugado aqui, ó. Então, isso aqui é você conversando com a IA, então você vai conversar com ela, vai pedindo para ela ajustar e vocês vão conversando até chegar no consenso ali que você gostou para seguir para a parte 2.
Então aqui é a parte 1, onde ela vai executar para você o layout da sua página. Então aqui é o layout, você vai verificar se você vai gostar ou não, ele vai ajustar aqui o sistema. Então ele está até ajustando aqui, ó, tá bugando um pouco. Então eu vou voltar com vocês quando isso aqui já tiver 100%. Quando tiver 100% eu volto e apresento para vocês. Então, voltando aqui, ele já fez para mim todos os ajustes que eu pedi outros ajustes aqui também. Então, eu fui conversando com ele, pedindo ajuste, melhorias e tal, porque ele vai separar em etapas. Então, ele vai separar a primeira etapa para criar o visual. A segunda, ele vai criar as funcionalidades, páginas funcionando, tudo certinho. E depois, ele vai criar a parte de banco de dados. Então é muito importante que esse layout, esse visual esteja agradável para você, porque fica, não é que seja difícil depois, mas fica um pouco chato, tá voltando o processo e depois voltando para outro processo e isso acaba atrapalhando um pouco a IA. Então aqui, ó, olha a diferença, cara, olha só, ele montou para mim, olha só como já tava. Então ele monta aqui a página, caso eu queira vender esse sistema, ó, como ele vai funcionar, o nome é ZIA, então ó, contabilidade, bem focado em contabilidade. Ó, tudo certinho, então ele monta uma página bem bonita, olha só. Aqui já dá para subir no VPS e botar em produção, olha só. Então eu já queria aqui toda a informação aqui, ó, tudo certinho. E ele vem aqui para a página de... Ele cria uma página para mim aqui de cadastro, então um cadastro ou entrar. Claro que não tá funcionando ainda essas páginas, ó, isso aqui já dá para logar com o Google ou com a Apple, tá vendo? Ainda dá para cadastrar aqui. E aqui é o sistema, então aqui, aqui é o sistema, então aqui ó, eu consigo ver tudo certinho, dashboard, eu não consigo acessar ainda porque como eu falei pra vocês, isso aqui é só o primeiro visual, então ó, não funciona ainda. Isso aqui é só para verificar se eu estou gostando desse layout. Então, olha só, então ele cria aqui pra mim o agente, que ele vai funcionar como multibot, Então aqui ele criou o agente que vai funcionar como um multibot aqui dentro, então ele vai ajudar o cliente aqui, ó, ele vai verificar tarefas pendentes, vai fazer execuções, então ele faz tudo aqui dentro do sistema. Então agora a gente vai voltar aqui dentro do Antigravity e vai passar para ele agora para que ele execute a parte 2. Então desculpa que a mensagem de ativar o Windows está cobrindo, mas no próximo vídeo eu vou ativar o Windows e ele vai aparecer. Mas vamos lá. Agora eu vou falar para ele aqui. Gostei. Para mim o layout está 100% aprovado. Agora podemos seguir para etapa 02. Comece a criar todas as páginas do sistema. Então aqui eu falei para ele criar todas as páginas, eu falei que eu quero um sistema 100% funcional, com links funcionando, integrações, tudo que precisa. Então aqui você vai passar todas as informações que você quer para ele agora criar todas as páginas do seu sistema. Então aqui criar página, link, integração, vou colocar aqui ó, criar uma funcionalidade para integrar o WhatsApp via QR Code. Então ele vai fazer aqui o espelhamento do seu WhatsApp dentro do sistema, caso você queira acompanhar, né, alguns atendimentos também. Então depende do que você quer fazer aqui. Então eu vou apertar aqui e avançar e ele vai começar aquele processo de criação. Então eu volto aqui de novo para a parte final quando ele finalizar essa etapa aqui de funcionalidades. Então agora, finalizando o vídeo, eu consegui concluir o sistema. Então aqui eu fiz alguns ajustes, claro, né? Foi feito alguns ajustes. Eu só não vou subir muito porque eu coloquei minha API do ChatGPT. Então aqui, agora está conectado com o ChatGPT e está funcionando. Mas é bem simples. Você entra no ChatGPT, API, pega a sua API, cola aqui e pede para ele integrar no sistema. Ele já vai fazer isso. Eu fiz alguns ajustes no sistema. Deixa eu ir aqui, isso. Eu fiz alguns ajustes no sistema. Essa aqui é a página principal, não mudou tanto como aquela que eu mostrei. Eu só organizei aqui, ícones e tudo.
só que já está funcional. Já está funcionando no usuário e tudo. Eu vou apertar aqui em entrar. Ele já veio pro meu direto, porque como eu estou fazendo o teste, eu já mantive assim. Mas futuramente vai mudar. Mas eu posso vir nessa aba separada que eu vou utilizar aqui a primeiro momento para a criação de usuários. Então aqui eu coloco meu nome do meu e-mail, aqui eu coloco a senha. Aqui. Caso eu coloque um caractere errado, tipo 26, ele vai dar erro. Então já está funcional essa parte. Então se eu colocar o caractere certo, ele entra no sistema. Aqui eram alguns testes que eu estava fazendo. Então aqui eu tenho a aba principal que mostra tarefas, prazos, assistente está online. Aqui, como eu conectei já minha API, ele já me mostra quais LLMs do ChatGPT eu tenho acesso. Então eu posso escolher umas dessas aqui. Aqui também ele mostra para mim as tarefas pendentes e próximos compromissos. Então aqui ele mostra já uma página só para isso. Então aqui tem tarefas e aqui eu posso criar com compromisso também. Então aparece aqui no canto também. Aí aqui vem a parte de documento, que ainda falta criar, como eu falei, isso aqui é um MVP. Então aqui nessa parte de documento vai ficar documento sobre clientes e tal, cadastro de clientes, então é uma parte mais complexa. Aqui na parte de integração, aí conectar o WhatsApp, tem notificação, segurança, então tudo relacionado ao usuário. E com configurações também. E vamos testar a parte mais importante, que é o agente. Então vou mandar um oi aqui para ele. E ele vai me perguntar como ele pode me ajudar. Vou falar para ele: crie uma tarefa para que eu me lembre de almoçar amanhã. Aí ele vai criar a primeira tarefa. Pode ver que ele já criou em tempo real almoçar amanhã. Então ele já colocou aqui que eu tenho que almoçar. Mas aí vamos dizer que eu queira alterar, ou então queira apagar. Então delete para mim a tarefa de almoçar agora. Então fazendo isso, olha, ele deletou a tarefa e eu posso, sei lá, colocar um compromisso. Então agende um compromisso para que eu visite o meu cliente. Botar Robertinho dos pneus. Deixa assim mesmo, amanhã. Aí ele vai criar pra mim, ó, visitar cliente Robertinho Pneus amanhã. Tá vendo? Ele criou aqui a primeira tarefa. E é isso. Então esse é o sistema. Vocês viram como é fácil. Foi totalmente de graça, eu não gastei nada aqui. O que vai ser gasto vai ser para botar em produção, mas vocês podem testar aqui, verificar funcionalidades. Mas a gente conseguiu criar hoje um CloudBot personalizado para o negócio do seu cliente, ou então para o seu próprio negócio. Imagina tu vender para uma empresa de contabilidade, um advogado, algo nesse sentido, tu já tem um sistema parecido. Então já faz toda a funcionalidade aqui. Você pode colocar depois funções para integrar no WhatsApp. Então imagina, esse sistema aqui funcionando no WhatsApp. Pô, ia ser massa. Então ia ter as tarefas, ia ter o compromisso. Então aqui vai da sua imaginação. Então nesse vídeo hoje você aprendeu a como baixar o Antigravity, como pegar um prompt ali detalhado e como montar um sistema. Então acho que isso já vale sua inscrição. Se você puder também compartilhar com um amigo, vai ajudar muito. Comente aqui quais próximos tipos de vídeo vocês querem, assuntos, e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que a gente fez aqui, pode colocar no comentário que eu vou ajudar vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima vez.